Bom dia, turma do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Todo mundo ficou quieto ou passearam? Espero que tenham tido um ótimo final de semana. Vamos iniciar mais uma semana. Hoje, dia 17 de maio de 2021, segunda-feira. Isso mesmo. Então, vamos iniciar a nossa semana fazendo a correção no livro de ciências, tá? Começando na página 72 até a página 74, certinho? Bom, então vamos colocar na página 72. Livro de ciências em mãos, tá? Livro de ciências. Página 72. Página 72. Vamos fazer a correção sobre as atividades do saneamento básico. Organize as sílabas e descubra as palavras que completam corretamente o texto abaixo. Então, as sílabas, elas estão misturadas. Então, nós vamos aqui organizá-las para formar a palavrinha. Primeira palavra aqui, ó, que nós temos que ter aí no nosso saneamento básico é ter, ó, higiênica, né? Então, higiênica. Então, nós devemos ser higiênico, né? Mas aqui tá no feminino, aqui, ó, higiênica, essa palavra, tá escrito higiênica, tá? Então, você deve ser higiênica, né? Se for feminino aí, né? A mulher, né? Com o nosso saneamento básico, tá? Então, vamos escrever aqui higiênica. Higiênica. Higiênica é o mesmo que higiênico, tá? Então, manter o quintal limpinho, tá? Ter rede de esgoto, tudo isso faz parte aí do nosso higiene no saneamento básico, tá bom? Aqui nós temos o que, ó? Habitantes. Habitantes são quem? São as pessoas, os moradores, tá? Então, os moradores daquela região nós chamamos de habitantes. Nós, cidadãos, somos habitantes. Saneamento, né? Saneamento, né? O conteúdo que nós estamos trabalhando é sobre o saneamento que nós devemos ter. Saneamento com a água tratada, saneamento com esgoto, tá? Saneamento. E último aí é proporcionar. Então, o nosso prefeito deve proporcionar um saneamento básico aí na nossa cidade, tá? Proporcionar. Agora, nós vamos encaixar aqui essas palavrinhas, tá? O quê? O higiênica? Não. O habitantes? Também não, porque tá no plural aqui, habitantes. O saneamento básico? Isto, o saneamento básico, né? Então, vamos escrever aqui a palavrinha saneamento. Deixa a professora diminuir um pouco essa letra. Acho que diminui demais, né? Isso. O saneamento básico engloba uma série de procedimentos que visam o quê? Visam higiênica? Não. Visam habitantes? Não encaixou. Proporcionar? Isso, que visam proporcionar. Perdi aqui um pouquinho. Proporcionar. Uma vida o quê? Uma vida
habitantes? Não. Uma vida higiênica, isso. Então, a nossa vida tem que ter higiene na nossa vida, né? Não só ter higiene com o nosso corpo, mas higiene também nas nossas ruas, tá bom? Então, ter uma vida higiênica. Higiênica e saudável para os habitantes, que são quem? As pessoas, os cidadãos, tá? Habitantes. Então, ficou desta forma. O saneamento básico engloba uma série de procedimentos que visam proporcionar uma vida higiênica e saudável para os habitantes. Então, o saneamento básico é necessário? Sim, é necessário. Todos os municípios devem ter saneamento básico. Pinte os retângulos onde aparecem procedimentos que caracterizam o saneamento básico. Então, a gente viu lá no texto que tem algumas características aí o saneamento básico, como canalização e tratamento de esgoto. Então, todo município tem que ter esse tratamento no esgoto. Tratamento da água, nós devemos receber uma água, né, uma água purificada e pura para nos alimentarmos, para a gente beber essa água, tá? Limpeza de vias públicas, né? Então, não só a prefeitura é responsável por essa limpeza, mas nós, cidadãos, também. Porque se você joga um lixo no chão, você está sendo irresponsável, né? Você está contribuindo, né, para a sujeira na nossa cidade. Mesmo que tenha ali o gari para varrer, tá bom? Então, nós devemos contribuir com a limpeza também das nossas ruas. Então, aqui vocês irão pintar limpeza nas vias públicas, tá? Vocês irão pintar lixo acumulado nas ruas? Nem pensar. Então, a prefeitura tem que fazer a parte dela, fazendo com que o caminhão passe, né, pelo menos 2 a 3 vezes por semana ali para recolher o lixo. Coleta de lixo, sim, todo município deve ter essa coleta de lixo, tá? Tratamento de água também, todo município tem que ter o tratamento de água para que os habitantes, né, tomem, né, uma água que não seja uma água contaminada ali para o seu corpo, tá? Então, todo município tem que ter a estação de tratamento de água. Tratamento de esgoto também, todo município deve ter o tratamento de esgoto, tá? Para que esse esgoto não saia por aí na rua, contaminando os rios, contaminando as pessoas. Então, tem que ter o tratamento de esgoto. Vocês só não irão pintar lixo acumulado nas ruas, beleza? E aí, certinho com o de vocês? Espero que sim. Pense e responda, qual a forma de deixar a água de rios e lagos boa para o consumo? Uma única forma de deixar essa água boa para o consumo é através do quê? Do tratamento da água, tá? Então, tem que realizar o tratamento da água. Então, realizando o tratamento da água. Aí sim, ela vai estar boa para o nosso consumo, tá? E também vai estar boa para as pessoas que gostam de banhar nos rios, né? Então, a gente tem que banhar no rio também limpinho, sem sujeira, tá bom? Por quê? Porque senão aquela água suja vai nos contaminar. Página 73. Use V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Saneamento básico engloba apenas um procedimento que visa proporcionar uma situação higiênica? E aí, o que você acha? Ele engloba somente isso? Ele proporciona só isso, saneamento básico?
Não, ele também evita o quê? A contaminação e proliferação de doenças, tá? Então, o saneamento básico engloba uma série de procedimentos que visam proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes, evitando a contaminação e a proliferação de doenças. Quais são esses procedimentos? Canalização e tratamento de esgoto, tratamento de água e limpeza de vias públicas, tá? Então, vamos marcar lá a opção F de falsa, tá? Então, saneamento básico engloba vários procedimentos, não é só um, são vários, tá? Todos esses procedimentos proporcionam uma situação higiênica, mas não é só um, são vários. Todo cidadão tem direito ao saneamento básico? Sim, olha só aqui, o saneamento básico é uma obrigação do governo e é um direito de todo cidadão. Em todos nós, seres humanos, temos esse direito de ter o saneamento básico. Verdadeiro, tá? Vamos marcar aqui, verdadeiro. No Brasil, muitas cidades ainda sofrem com a falta de saneamento básico. Sim, ó, no Brasil, infelizmente, a maioria das cidades ainda sofre com a falta de saneamento básico. Muitas pessoas ainda convivem com esgoto a céu aberto e água sem tratamento adequado. Então é muito triste a gente ver essa realidade, que tem muito lugar que não tem saneamento básico. Verdadeiro aqui. Nos locais onde não há água tratada, a água poderá ser utilizada sem que haja um tratamento. Olha só aqui o que o texto traz para a gente. Nos locais em que não há água tratada, é recomendável que ela seja fervida ou filtrada antes de ser consumida. Então, ao ferver a água por alguns minutos, ocorrerá a sua purificação através da morte dos micro-organismos que poderiam causar doença em que a consumisse, tá? Então, aquela alternativa, ela é falsa, tá bom? Então, de maneira alguma, eu posso utilizar a água se ela não for tratada, tá? Número 5. Ao ferver a água por alguns minutos, ocorrerá a sua purificação através da morte dos micro-organismos. Pesquise o significado da palavra em destaque na frase acima e escreva abaixo. E aí, vocês pesquisaram o que significa micro-organismo? Bom, de acordo aí, né, com a pesquisa, os micro-organismos são organismos bem pequenininhos, só visíveis através do microscópio, tá bom? Então, cada um escreveu aí a sua pesquisa da sua forma, tá? Então, pode ser que você não tenha escrito assim da mesma forma que a professora vai escrever aqui, tá? Então, são organismos de tamanho pequeno, visível somente com a ajuda de um
Microscópio, isso, microscópio. Deixa a professora diminuir aqui a letra para ficar bem legal, tá? Isto. Beleza? Certinho? Número 6. Escreva o que você acha que deve ser feito para deixar o ambiente mostrado na imagem limpo e organizado. Então, aqui nós temos uma imagem, né, aqui do esgoto saindo pelo cano, muito lixo jogado aqui nos rios, tá? Temos até um pássaro aqui, ó, segurando uma sacolinha, tá? Então, você vai escrever aqui a sua opinião. O que você acha para manter esse ambiente aqui limpo e organizado? Última página da nossa correção. Numere as etapas realizadas para tratar a água. Então, aqui nós temos um ambiente aqui que faz o tratamento da água, né? Que vai para as nossas residências. Qual que é a primeira coisa que a gente que faz para a nossa água, para que a nossa água fique limpa? Será que é essa primeira imagem? Ou é esta? Ou esta? Ou esta? Ou esta? Qual que vocês marcaram? A imagem do rio. Isso mesmo, imagem do rio, tá? Então, vamos colocar aqui número 1. Então, a primeira coisa é número 1, a imagem do rio. Por que a número 1? Porque é a primeira etapa que acontece. A água é retirada dos rios ou lagos por meio de bombas de sucção, tá? Então, essas bombas aqui, ele se refere aos canos, tá bom? Então, esses canos, eles sugam a água. Número 2, tá? Aqui, ó. Um tanque chamado tanque de decantação recebe duas substâncias. O sulfato de alumínio, que faz a sujeira descer para o fundo do tanque, e o cal para a correção do pH, que é a acidez da água. Então, essa água é retirada de lá e ela vai para um tanque. Vamos marcar, então, número 2 aqui neste tanque aqui, ó. Número 2 aqui, neste tanque que ela vai, tá? Então, é para este tanque aqui que ela vai. Número 3, vamos ver lá? Em seguida, a água é filtrada passando por filtros de areia e cascalho. Então, nesse filtro aí, tem areia e tem cascalho, tá bom? Vamos olhar lá onde que tá esse filtro. Está aqui o filtro, ó. Olha o filtro aqui, onde tem areia e cascalho, tá? Então, número 3 aqui. Então, é nesse processo aqui que a água vai ser filtrada. Número 4. Após a filtração, recebe o cloro, uma substância que mata os micro-organismos. Em alguns lugares, também recebe flúor, que ajuda a prevenir a cárie dentária. Então, ela vai para um outro lugar, essa água, né, depois da filtração, para receber o cloro e para receber o flúor. Então, aqui, número 4, onde ela recebe o cloro e o flúor. Sobrou qual, gente? Sobrou o número 5, né? Por quê? Porque depois disso tudo, ela vai para as nossas residências. Finalmente chega às casas e aos edifícios por tubulações e através de bombeamento elevado até os reservatórios, que nós chamamos de caixa d'água, onde muitas das residências aí tem a caixa d'água em casa, tá? Então, ficou nesta ordem aqui, ó. Número 1, rios. Número 2, ela vai para um outro lugar ali, tá? Chamado tanque. Número 3, ela vai para fazer a sua filtração.
Número 4 é colocado ali outras substâncias na água. E número 5 vai para as nossas residências. Número 8, observa a ilustração para responder as questões abaixo. Então, nós temos aqui uma imagem, tá, de residências, né? Uma imagem de um rio, lixo e a imagem aqui do cano que sai das residências indo jogado diretamente para o rio. Então, todo o líquido daquela residência, tá? A água que lava as vasilhas, a água que lava as roupas, a água que dá descarga no banheiro, tá? Tudo sai por esse cano aqui e vem para esse rio. Então, esse local possui saneamento básico? Não, nananina não, tá? Não possui. Por quê? Porque o esgoto está sendo o que? Despejado no rio, deixando o poluído. Vou pôr assim, deixando o rio poluído, fica melhor. Poluído, beleza? Então, neste lugar aqui, não está tendo, né, um saneamento básico, beleza? Então, você tá vendo aqui a água tá saindo limpinha, mas na verdade é uma água contaminada, tá? É uma água poluída, porque está saindo diretamente das casas. Que tipo de problemas os moradores dessa localidade podem ter? Se eles estão tendo contato com essa água contaminada ali, o que pode acontecer com os moradores? Eles podem ter doenças graves através da água contaminada. Além do mau cheiro que é no ambiente, tá? Além de várias moscas, insetos, elas ficarem neste lugar aí, né? Bom, letra C. Como são as condições de saneamento básico no local onde você mora? Então, aqui na nossa cidade, Goiânia, tá? No nosso bairro, nós temos aqui um saneamento básico normal. Então, a gente não vê, né, a questão de esgoto aí saindo pelas ruas, tá? Então, a professora não conhece, assim, aqui no meu setor, que é onde eu moro. Pode ser que onde você mora, você tenha aí, você não tenha rede de esgoto, tá? Então, resposta pessoal aqui, beleza? Terminamos, então, a correção das atividades sobre saneamento básico. Agora, nós vamos dar continuidade no conteúdo aí de ciências, falando sobre o solo, na nossa parte 2 de ciências.